Salve, salve galerinha, tranquilo, tudo bem com vocês? Matheus aqui, trazendo o nosso projeto de Direito Constitucional para vocês. Para quem quer aprender Direito Constitucional na prática e sem aquele juridiquês chato, sem aquela parada de, tá falando complicado e... Cara, não, o que é necessário de Direito Constitucional para de fato você acertar questões em prova? Para acertar a questão, para marcar o X no canto certo. O que você precisa estudar, nem mais e nem menos, para conseguir acertar as questões da sua prova? Porque em concurso público também não adianta você estudar demais, querer aprofundar demais e perder tempo que você poderia estar entregando em outras matérias em direito constitucional ou em qualquer outra disciplina. Você tem que estudar no ponto certo para você. E esse curso aqui vai servir muito para quem quer fazer técnica analista de tribunais, para quem quer fazer concursos da área administrativa, como o INSS da vida, para quem quer fazer concursos da área administrativa, como um DPU administrativo ou outras provas nesse formato. Não vai ser para você que quer fazer AGU, para você que quer fazer ser defensor público, quer ser procurador, quer ser juiz federal. Não adianta você querer, você que está estudando para técnica e analista, você que está estudando para área administrativa, você que está estudando para o concurso dos Correios, do concurso do INSS, você querer estudar como alguém que estuda para juiz, porque não faz sentido, você vai perder tempo e você não precisa disso e mais, você não deve fazer isso. Por quê? Concurso a gente estuda no nível certo para o nosso concurso e não no nível que, eu vou estudar o mais porque quem sabe o mais sabe o menos. Só que aí você vai estar perdendo tempo que você deveria estar investindo ou na revisão desses próprios conteúdos ou em outras disciplinas. Por isso, aqui é direto e reto. É de concurseiro para concurseiro. É de quem já passou e sabe exatamente aquilo que vai ser cobrado na sua prova e sabe exatamente aquilo que as bancas mais gostam e vai te dar aqui o caminho das pedras, beleza? Então, basicamente era esse o aviso que eu queria dar inicialmente e vamos nessa sem mais enrolação, que eu não quero enrolação com vocês. Eu quero ser direto e reto porque o tempo de vocês importa muito. Bom, quando a gente fala de direito constitucional, existem dois assuntos antes de entrar propriamente na Constituição Federal que são extremamente importantes para a gente entender o direito constitucional, para que a gente não entre na Constituição Federal meio perdidão, porque muitas vezes o que vai cair de fato é do artigo 1 ao 134 lá da Constituição para você. Mas tem dois assuntos que às vezes são cobrados em prova, às vezes não, mas são importantes para você entender o direito constitucional. Então é importante que a gente veja isso daqui, até porque está normalmente nos editais. E você precisa saber esses assuntos, porque a CESP-UNB às vezes cobra, a FCC às vezes cobra, a FGV às vezes cobra, então é importante você saber e é importante também para que você não entre ali, beleza, vamos estudar artigo 1º da Constituição, certo? Mas de onde veio isso? O que quer dizer isso? Então, são só dois assuntos rápidos, que a gente vai bater em duas aulas muito simples e depois a gente já vai direto para a Constituição, que é o mais importante para você, beleza? Mas vamos lá, quais são esses dois assuntos? O primeiro assunto é poder constituinte. A gente vai aprender o que é o poder constituinte originário, derivado reformador, derivado decorrente, derivado revisor, enfim, a gente vai aprender o que é o poder constituinte e as derivações dele e vai aprender sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, ou seja, se aquela norma ela vai ser aplicada de imediato, se ela não vai ser aplicada de imediato e assim por diante. São essas duas coisas básicas e depois a gente já vai e eu prometo explicar de uma maneira que não é pro cara que sempre foi inteligente, que sempre foi o melhor, não. É pra gente como a gente mesmo. Eu vou explicar como se a gente estivesse conversando aqui e eu prometo que você vai entender muito bem como é que se processa o direito constitucional de concurseiro para concurseiro, beleza? Show de bola, vamos nessa então. Eu vou trazer aqui o material da 1, 2, 3 Passei pra gente se basear e a gente vai conversando aqui sobre os conteúdos que eu falei para você. Primeiramente, essa primeira aula aqui sobre poder constituinte. O que danado é o poder constituinte? Antes da gente escrever aqui, e tem alguns conteúdos aqui pra gente conversar, antes da gente escrever aqui, eu quero conversar com você o seguinte. Qual é a analogia que eu faço para poder constituinte? É como se a Constituição fosse as regras de um jogo que a gente está jogando aqui. A gente, enquanto sociedade, está jogando esse jogo. E a Constituição é a regra que rege o jogo. Não tem o futebol? O futebol, ele não tem as regras dele? Porque a gente não joga de qualquer jeito futebol. Não pode pegar a bola com a mão. Se fizer uma falta na área, é pênalti. Se fizer uma falta fora da área, você pode tomar um cartão, amarelo ou vermelho. Vermelho expulso, o cara não pode mais jogar. Tem as regras. E assim também é na nossa sociedade. A gente é um monte de animal aqui, meio que, perdidão aqui. E que se não tivesse regra nenhuma, ia ser a lei do mais forte, ou seja, eu sou mais forte que você, eu quero esse terreno aqui, mas você é o dono? Mas quem foi que disse que você é o dono? Não tem nenhuma lei que rege isso aqui, então eu vou lá e mato você e fico com um terreno pra mim. Ia reger a lei do mais forte. É isso que a gente aprende lá na faculdade de Direito. Quando a gente faz a faculdade de Direito, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês eram um monte de animal e o direito vem pra regular, pra fazer a gente conseguir conviver em sociedade sem, se degladiar, para todo mundo dormir tranquilo, a cabeça no travesseiro, sabendo que, em tese, pelo menos, ninguém vai invadir a minha casa e me matar enquanto eu estiver dormindo. Então, é para isso que serve o direito. Basicamente é isso. E aí, como é que surge, então, a sociedade? A gente tinha um monte de animal, a gente era um monte de animal que não estava vivendo em sociedade, e a gente decidiu viver em sociedade. Então, a gente pegou e firmou um pacto.
um pacto, né? Conversou lá e beleza. Então, vamos viver em sociedade? Vamos, beleza. Então, vamos aceitar essas regras aqui pra gente viver em sociedade? Vamos jogar esse jogo aqui e a gente aceita essas regras? Show, beleza, show de bola. Então, essas regras desse jogo estão escritas aonde? Na Constituição Federal. No nosso caso do Brasil, né? Tem outros países que são de outras formas, mas no caso do Brasil, as regras do jogo estão escritas na Constituição. E todas as sub-regras, ou seja, o Código Penal, o Código Civil, que vai tratar de casamento, que vai tratar de não sei o quê, o Código Penal, que vai tratar dos crimes, todas elas têm que respeitar essa regra maior, que é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela é a regra primeira do jogo. Ela é a regra que funda esse jogo aqui e diz assim, ó, tem que jogar assim, porque se não for assim, não dá pra jogar. Então, basicamente, o poder constituinte, ele é esse poder de constituir esse jogo que a gente tá jogando, que se chama sociedade aqui, no caso, Brasil. E a Constituição Federal funda meio que esse negócio aqui chamado Brasil. Basicamente é isso, beleza? Sem juridiquês, falando aqui da maneira como você entende. Show de bola? Entendemos? Beleza, então eu vou escrever aqui, show? Vamos entender aqui. Então, a gente tem aqui o poder constituinte, não? Vamos escrever aqui poder constituinte. Poder constituinte. Constituinte. E aí a gente tem aqui o poder constituinte, o originário. Originário. Só que, o que acontece? As coisas não são tão fáceis assim, porque senão não cai em prova, né? A gente tem o poder constituinte originário, mas a gente tem outros poderes aqui também. E aí a gente vai já falar desses outros poderes aí, que são poderes constituintes depois que a Constituição surge. Mas vamos entender um pouquinho aqui. Eu vou te dar as características do poder constituinte originário, aqui, que estão aqui inclusive no material da 123, e aí você vai me dizer por que eu expliquei para você o que é o poder constituinte originário. É o poder, inclusive está explicado dessa forma aqui também, ó, o poder de criar e mudar as regras do jogo. Ou seja, a gente tem um poder constituinte e a gente cria e muda as regras do jogo. No caso do poder constituinte originário, é como se a gente estivesse começando um jogo novo e a gente criou ali as regras daquele jogo, que seria o quê? A Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. Lá em 1988, a gente estava criando um jogo novo, que era o novo Estado do Brasil, no caso, porque a gente tinha já o Brasil, mas é como se a gente estivesse refundando a sociedade naquele momento. E, para todos os efeitos, dali nasceu um novo Brasil com a nova Constituição Federal de 1988. Beleza? Show de bola. E aí, existem as características. É isso que é mais cobrado no caso do poder constituinte originário. Quais são as características do poder constituinte originário? Ele é o quê? Inicial, ele é autônomo, ele é incondicionado e ele é ilimitado juridicamente. Aí você me fala assim, meu Deus, eu não entendo mais nada, tá vendo? Já começou o juridiquês. Claro que não. Coisa mais simples do mundo você entender isso daqui, e você vai entender isso daqui agora. Por que ele é? Ele é inicial, ele rompe com a ordem jurídica. Por quê? Como é que surge um poder constituinte originário? Eu falei pra vocês aqui o seguinte, olha, a gente era um monte de animal, correndo aqui, fazendo as coisas meio que aleatoriamente, e a gente fundou uma sociedade aqui. Ou seja, ele é inicial. Ele fundou a sociedade chamada Brasil. Só que ele está dizendo o seguinte, por que ele está dizendo aqui? Ele rompe com a ordem jurídica. Porque, digamos que existe essa possibilidade da gente não ter uma sociedade e a gente fundou a sociedade. Criou-se o Brasil. Mas existe a possibilidade também da gente ser como foi no caso da Constituição de 88. A gente tinha uma ditadura militar e a gente refundou o Brasil sob a égide da Constituição de 88, sob as regras da Constituição de 88. Então, ele rompeu a ordem jurídica anterior. Não existia mais o Brasil como a gente conhecia antes, que era da ditadura militar. Criou-se o Brasil novo, que era da Constituição de 88. E aí, Matheus, a gente respeita alguma coisa anterior da Constituição, das constituições anteriores, daquilo que foi feito lá na ditadura militar, daquilo que foi... Não. A Constituição funda o Estado Novo, e é daqui pra frente, meu amigo. Pra trás não existe nada, a não ser que a Constituição diga que existe. Se ela disser que, olha, vamos respeitar as regras do jogo sobre isso e isso daqui anteriores, aí beleza, mas é porque ela tá dizendo, e não porque a regra existia antes. Se ela quiser, ela diz, não, cara, eu não vou respeitar nada. Por quê? Porque é ela que funda o novo. Se você entender isso, você entende tudo. Se você entender que a Constituição Federal nova, ela funda tudo novo, então ela não tem que respeitar nada. Então ela funda uma ordem, ela rompe a ordem jurídica que existia e funda uma nova. Show de bola. Por que ela é autônoma? Justamente por isso que a gente estava falando. Por quê? Porque ela tem a própria autonomia dela. Ela não precisa respeitar a Constituição Federal anterior, a Constituição de 24, o que foi dito pelos militares. Não. Os caras se uniram na Assembleia Nacional Constituinte aqui, ó. Na Assembleia Nacional Constituinte. E o que eles decidissem colocar ali era o que ia ficar válido, meu amigo.
Não interessa. Ah, mas antes tinha uma lei que dizia que não podia fazer isso. Ok, mas agora essa lei não existe mais. Por quê? Porque eu estou fundando aqui uma nova Constituição. E essa lei que se preocupe, se ela quiser ser recepcionada, e aí a gente já vai falar lá na frente, de se adequar à nova Constituição. Mas eu não tenho que respeitar nada dela. Ela que se lasque, com todo respeito. Eu não tenho que respeitar nada dela. Ela que se adeque a mim. Se for o caso, lá no futuro. Mas eu fundo tudo novo. Eu sou autônomo. É o poder constituinte originário. Ele é incondicionado, justamente por tudo isso que eu falei aqui. Não tem condição nenhuma. Não tem nada que eu diga assim, nossa, olha. Porque hoje, quando a gente vai criar uma lei, pensa bem, a gente sempre fala assim, né? Peraí, mas essa lei respeita a Constituição? Peraí, mas essa lei, ela é válida? Por quê? Porque eu faço já uma análise pensando assim, ela tem que respeitar as outras leis que já existem, ela tem que respeitar as outras coisas que já foram postas. No caso de uma nova Constituição, lembra, a gente não estava jogando o jogo, a gente vai fundar um jogo novo. Ela tem que respeitar alguma coisa antes? Claro que não, por isso é que ela é incondicionada. O que ela falar daqui pra frente é regra. E acabou. Ponto. Parágrafo. Acabou. E ilimitado juridicamente. É isso também que a galera não entende. Por que a galera não entende? Porque a galera não entende essa explicação que eu dei anterior. Que a gente fundou um Estado novo. Imagina que a gente tinha um monte de servidor público antes de 1988. Imagina que na Constituição Federal eles colocassem assim, vamos demitir todos os servidores públicos que estavam aqui e vamos fazer novos concursos públicos. Aí você ia me dizer assim, será que isso é justo? Se é justo eu não sei, mas se tivesse na Constituição de 88, era isso que teria sido feito. E não tinha que respeitar nada para trás. Acabou. Se ela quiser mandar demitir todo mundo, ela vai mandar. Se ela quiser dizer que a Constituição agora estabeleceu a pena de morte no Brasil, vai ter pena de morte no Brasil. Se a próxima Constituição quiser dizer que agora não pode mais dar aula de direito constitucional, não pode mais dar aula de direito constitucional. Acabou, ela é ilimitada. O poder constituinte originário é ilimitado, porque ele não tem que respeitar nada para trás. Ele é quem está fundando a nova ordem jurídica. Ponto. Então, por isso é que ele é ilimitado juridicamente, ele é inicial, ele rompe a ordem jurídica anterior, porque se tivesse algum contrato, alguma coisa, ele não precisa respeitar nada, porque ele que está fundando o jogo, ou refundando. Claro que existia um Brasil antes de 1988, mas é como se a gente estivesse refundando o Brasil em 1988. Não tem que respeitar nada. E por isso que ele é autônomo, incondicionado e limitado. Aí, se você entendeu o que eu falei aqui agora, você vai entender essa jurisprudência aqui do STF. Nossa, já tá falando de jurisprudência do STF, Matheus, meu Deus, tá ficando doido, você é doido, eu não vou entender nada. Claro que vai. Por que você não vai entender? Porque é óbvio, tá em português, você vai entender. Por quê? Não cabe ação direta de inconstitucionalidade, ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, para questionar uma norma originária. O Brasil não aceita inconstitucionalidade de norma originária. Vamos entender isso aqui? Por que não cabe ADI? ADI é o seguinte, você tem lá uma lei, saiu uma lei, e aí, você está dizendo o seguinte, a pessoa entra lá e diz assim, olha, Supremo Tribunal Federal, essa lei é inconstitucional. Quantas vezes a gente já viu falar disso, né? Aquela lei que transformou os cargos de técnico em cargos de nível superior, não foi um monte de ADI lá para o Supremo e falar assim, olha, isso aí é inconstitucional. Não pode estar fazendo isso é inconstitucional, não pode estar fazendo isso. Ah, a lei que não sei o que regula, dizendo que pode ou que não pode fazer. Vamos entrar com ADI. ADI, essa é inconstitucional. Então, a ADI serve justamente para você ir bater na porta do Supremo Tribunal Federal e dizer assim, Supremo, se você analisar essa lei aqui com base na nossa Constituição, essa lei aqui não está respeitando a Constituição. E como toda lei precisa respeitar a Constituição, porque ela que está fundando o Estado, obviamente, essa lei ela é inconstitucional. Ora, Matheus, mas então, por que não vale? Por que não vale? Não existe ADI para questionar a norma originária. Porque a norma originária da Constituição é quem funda o Estado Novo. Se ela é quem funda o Estado Novo, qual é o sentido de eu dizer que ela é inconstitucional? Inconstitucional com base em quê? Porra, não entendi nada. Vamos lá, vamos pensar. Tu tem aqui a Constituição Federal, que refundou o Brasil. A gente tem lá 130 e tantos artigos na Constituição Federal, que é a parte que vocês estudam, tem 200 e tantos artigos, que é o total da Constituição Federal. Aí no artigo, no artigo 7º lá, vai dizendo o seguinte, a gente tem que respeitar as terras indígenas, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Alguém entra e diz assim, essa norma aqui da Constituição Federal de 1988, ela é inconstitucional. Faz algum sentido isso? Como é que ela pode ser inconstitucional se ela não tem que respeitar nada para trás? Tudo que é inconstitucional com base em alguma coisa. Se
O poder constituinte originário, que foi quem fez a nossa Constituição de 1988, ele era ilimitado, ele não devia nenhum respeito à ordem jurídica anterior, ele estava rompendo com a ordem jurídica anterior. Qual é o sentido de você poder dizer que alguma coisa que ele criou é inconstitucional, se ele é ilimitado, se ele rompe a ordem jurídica anterior? Essa coisa só poderia ser inconstitucional se eu estiver comparando com alguma coisa que veio antes. Mas as coisas que vieram antes não valem. Por quê? Porque ele é ilimitado. Então, não faz o menor sentido. Por isso é que tem uma jurisprudência e por isso é que tem um entendimento de que não cabe ação direta de inconstitucionalidade, ADI, para questionar a norma originária da Constituição Federal. Por quê? Porque norma originária da Constituição Federal não pode ser inconstitucional. Não se aceita inconstitucionalidade de norma originária. Óbvio. Não faz o menor sentido, porque ela não tem que respeitar nada para trás. O que já não faz, o que já é diferente de você falar sobre uma emenda à Constituição, porque a emenda à Constituição já é outra parada. Já veio depois. Mas uma norma originária da Constituição de 88 não faz sentido ela ser inconstitucional, afinal ela não respeita nada para trás. Beleza? Então, a gente entendeu aqui o que é o poder constituinte originário. Show de bola? E entendemos que o poder constituinte originário, ele é inicial, porque ele está criando as regras do jogo, ele é autônomo, porque ele mesmo se autoimpõe, ele é incondicionado, por quê? Porque ele não tem que respeitar nada para trás, e ele é juridicamente limitado pelo mesmo motivo. Então, tudo isso daqui, às vezes, vai cair em prova, e a CESP-NB vai te dizer assim, o poder constituinte originário é ilimitado juridicamente. Aí tu pensa, pô, mas nada é ilimitado juridicamente. É sim. Se você está fundando um novo jogo, você não precisa respeitar. Se eu disser que eu estou fundando o basquete 3.0 e que no meu jogo basquete 3.0 pode pegar com o pé e com a mão, no meu jogo basquete 3.0 pode pegar com o pé e com a mão. E eu não tenho que respeitar. Ah, mas o basquete não era assim. Ok, meu amigo, mas o jogo que eu estou criando é outro. É meu. Então, a Constituição nova, ela é juridicamente limitada. Por quê? Porque ela não respeita nada para trás. Show de bola? Show. Aqui a gente tem alguns princípios, eu não vou tratar deles agora porque é importante a gente entender exatamente o poder constituinte derivado e as diferenças entre ele e o poder constituinte originário. Então, dentro do poder constituinte, a gente tem o poder constituinte originário e tem o poder constituinte derivado. Então, vamos escrever aqui para ficar claro? A gente tem o poder constituinte originário, a gente estava aqui, e tem o poder constituinte derivado. Então, aqui embaixo a gente tem o poder constituinte derivado. Show? Show, beleza. E o que é esse poder constituinte derivado? Você já deve estar imaginando, eu falei de emenda à Constituição, é mais ou menos por aí. Tem outras coisas, mas é mais ou menos por aí. E aí, dentro do poder constituinte derivado, a gente tem os subprodutos desse poder constituinte derivado, que é o quê? O poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente. Ainda tem um outro, mas depois a gente explica, vamos com calma, vamos entendendo para você não ficar nervoso. Calma. Então, eu falei que o poder constituinte originário era o poder constituinte que estava. A gente ia jogar um jogo, o jogo chamado Sociedade, ou um jogo chamado Basquete 2.0, e eu estava criando as regras do jogo. Então, não tinha que respeitar nada para trás, porque eu estou criando aqui. Ok, e aqui a analogia que a gente traz é a seguinte. Você já jogou um jogo e depois de um tempo percebeu que, cara, algumas regras aqui não estão fazendo muito sentido. Eu acho que elas precisam de uma modificação. Não tá fazendo muito sentido isso daqui, não. Eu acho que a FIFA é da mesma forma. A FIFA, antigamente não tinha cartão amarelo e cartão vermelho. O impedimento muda toda semana, a regra do impedimento. Antes podia, depois não podia. A regra do pênalti, da mão na bola, se você gosta de futebol, você sabe. Tinha VAR, antes não tinha VAR, depois tinha. Então, toda semana muda a regra do futebol. Por quê? Porque eles estão tentando adequar o jogo para deixar o jogo de uma maneira legal de ser jogada. E é a mesma coisa. No poder constituinte derivado reformador, a galera que criou lá em cima o jogo percebeu o seguinte, cara, tem algumas coisas aqui que foram postas nessa Constituição de 88 que não sei se faz muito sentido não, hein? Ou a gente deveria ter posto alguma coisa aqui nessa Constituição de 88 que não pusemos, que não tá na Constituição. O que a gente faz? A gente faz uma emenda à Constituição. A gente faz uma EC, que a gente chama, que é uma emenda à Constituição. E esse é o poder constituinte derivado reformador. Por quê? Porque ele não é originário, ele tem que respeitar as normas da Constituição, mas ele tem o poder de reformar a Constituição. Aí eu te pergunto, você já escutou essa aula todinha aqui, então você já é capaz de responder aquilo que eu vou te perguntar.
Faz sentido eu dizer que o poder constituinte derivado reformador é ilimitado? Óbvio que não. Por que óbvio que não? Porque, cara, se já tem uma Constituição, ele tem que respeitar a Constituição. Não pode se fazer emenda constitucional de tudo. Pô, eu posso fazer emenda de constitucional de muita coisa. Mas tem algumas cláusulas que são pétreas, por exemplo. Eu não posso fazer emenda constitucional de tudo. Então, esse poder constituinte derivado reformador, se cair lá na prova da CESP dizendo assim, ele é ilimitado? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque ele só seria ilimitado se ele fosse o originário, quem estava criando a regra do jogo. O reformador não é. Por quê? Porque ele tem que respeitar aquilo que já está na Constituição Federal. Ele não pode fazer o que ele quiser da cabeça dele. Mas ele tem uma abertura muito ampla para fazer um monte de coisa. E aí a gente fala aqui, seguinte, o que é um EC? É uma emenda à Constituição. A gente tem os ritos da emenda constitucional, a gente coloca aqui, né, 3/5 em 2 turnos e tudo mais e tal. Isso aí você vai estudar depois, não necessariamente você vai estudar agora, mas esse poder constituinte derivado reformador, ele é uma coisa que, ele é um poder que muda a Constituição. Como é que se faz isso hoje em dia? Através do Congresso Nacional. O Congresso Nacional lá vota e tal e reforma a Constituição. Pode reformar de qualquer jeito? Não. Por isso ele não é ilimitado, mas tem bastante autonomia para fazer várias coisas, mas ele não é ilimitado. Por quê? Porque a gente sabe que existem limitações como as cláusulas pétreas. Beleza? Show de bola? Entendi. Bacana. Legal. E aí a gente tem outro poder constituinte derivado. Outro poder constituinte derivado, que é o poder constituinte derivado decorrente. Então vamos lá. A gente está aqui. É importante criar esse mapinha aqui para vocês colocarem aqui, que a gente tem aqui o poder constituinte derivado reformador. É legal criar isso aqui, galera, porque fica visual na sua cabeça. Você escrevendo, entendi, aqui, ó, é poder constituinte, originário, derivado reformador, derivado decorrente. Então, tem o derivado reformador e o derivado decorrente. O reformador, a gente já falou, é o poder de reformar aquela Constituição que foi criada pelo poder constituinte originário. Obviamente não é ilimitado, porque só o poder constituinte originário é ilimitado. E agora a gente tem que falar do decorrente. O que é o decorrente? Quando o Brasil foi criado, a gente criou os estados. Os estados, eles são decorrentes da criação do Brasil. E aí, dentro dos estados, a gente tem as constituições estaduais, que não são ilimitadas. Vocês sabem, assim, muitos de vocês que já estudaram de alguma forma direito, ou enfim, já têm alguma noção. Sabe que a Constituição, por exemplo, do Ceará, a Constituição de São Paulo, a Constituição do Rio de Janeiro, ela tem que respeitar a Constituição Federal. Porque se alguma coisa que está escrita na Constituição do Rio de Janeiro não respeitar a Constituição Federal, o que acontece? Ela não pode existir, essa coisa. Porque tudo que está na Constituição do Rio de Janeiro, e todo Estado brasileiro tem uma Constituição que constitui o Estado, tudo que está escrito aqui tem que respeitar o que está lá. Então, o poder constitucional derivado decorrente é o poder que cada uma das unidades federativas tem de criar as suas próprias constituições, mas sem sair das linhas da Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal foi quem fundou o Brasil. Você que está aí embaixo fundando esse Estado aí, deve respeitar a mim. Por isso ele perguntar, o poder constituinte derivado decorrente é ilimitado? É autônomo? Não, claro que não. Por que ele não é ilimitado? Porque ele deve respeitar a Constituição Federal. É óbvio, galera. Depois você entende a lógica, você não tenta decorar. Poder constituinte decorrente. Se você não tentar decorar, mas você entender a lógica, não tem para onde correr. Você vai entender. Por que não é ilimitado? Por quê? Porque ele está decorrendo do poder constituinte originário lá. E esse Estado só existe porque a Constituição permitiu que ele existisse. Se a Constituição dissesse, não, o Brasil não vai ter um monte de Estado, não, é um Estado unitário, só tem um aqui. Não é um Estado, não são vários Estados da federação, não é uma federação, é um Estado unitário. Você aprenderia lá em ciência política, que é um Estado unitário, que é uma federação. No caso, o Brasil é uma federação. Então, estão vários estados. Mas por que o Brasil é uma federação? Ele só é uma federação porque a Constituição Federal disse que ele era e permitiu a criação dos estados. E os estados, em razão disso, devem respeito à Constituição Federal. Por isso, ele, obviamente, não é um poder autônomo ilimitado. Beleza? Então, o poder constituinte derivado decorrente é o poder de criar uma nova Constituição estadual devendo respeito à Constituição Federal. Então, como é que a gente faz uma analogia aqui? Pensa nisso como regras de jogos locais, onde cada região pode ajustar algumas dessas coisas, mas sem contrariar as regras do jogo principal. Então, a gente sabe que, por exemplo,
em alguns estados se joga alguns jogos de uma maneira diferente que em outros. Assim, é difícil pegar um exemplo agora, porque cada estado é diferente, né? Mas às vezes, por exemplo, bola de gude, eu não sei como é que chama aí na sua cidade, bila que chama. Tem gente que chama de bola de gude, tem gente que chama de outra. Mas todo mundo tem que respeitar as regras gerais. No caso aqui do nosso exemplo, é como se existisse um jogo de bolinha de gude ou um jogo de bila que fosse o nacional e existisse os estaduais. Cada estado pode meio que criar ali, tem uma certa discricionariedade, uma certa margem para criar algumas coisas nesse jogo, para incrementar uma outra regra, jogar com a mão esquerda ou com a mão direita e tal. Mas, opa, se sair muito daquilo que está dito na regra do jogo federal, na regra do jogo nacional, não pode. Não pode, tá errado. E aí deve respeitar a Constituição Federal. Então, basicamente é isso. Um bom exemplo são as constituições estaduais criadas após a promulgação da Constituição Federal de 88, seguindo os princípios e normas gerais estabelecidos por ela. É bom lembrar que o nome dado às regras gerais criadas pelos municípios, é lei orgânica e não Constituição. No caso dos municípios, a gente tem uma federação que tem a União, tem os estados e tem os municípios. Todo mundo sabe disso, né? No caso dos municípios, a gente não tem uma Constituição municipal. A gente tem uma lei orgânica do município. Então muda um pouquinho, não é uma Constituição, é uma lei orgânica. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Massa. Legal. Lembrando que, isso aqui vocês não vão precisar aprender agora, é mais lá na frente, mas só pontuando aqui para vocês, no caso dos municípios, a gente tem o controle de legalidade. Por quê? Porque a gente tem a lei orgânica do município sendo a lei que deve ser respeitada. No caso de uma lei municipal, tem que respeitar a lei orgânica, então tem um controle de legalidade. E no caso da Constituição Estadual e da Constituição Federal, a gente tem um controle de constitucionalidade, porque eles têm que respeitar, tanto uma lei federal quanto uma lei estadual, tem que respeitar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Então é um controle de constitucionalidade propriamente dito. No caso de uma lei municipal, é um controle de legalidade, porque tem que respeitar a lei orgânica do município, beleza? E aí a gente chega no último poder constituinte, que é o poder constituinte derivado revisor. E aí a gente vai pôr aqui para vocês, antes da gente explicar. Então vamos lá, vamos pôr aqui, sempre importante a gente colocar aqui, para poder você ter uma ideia do todo. É importante ter uma ideia do todo. Revisor. Poder constituinte. Então, o que é o poder constituinte revisor? Se perguntarem lá, você tem que saber que é um poder constituinte do derivado e revisor. Ele é um poder constituinte derivado revisor. O que é o poder constituinte derivado decorrente? Ele é um poder constituinte, ele é derivado, mas ele é decorrente. Beleza? Poder constituinte derivado revisor. O que é o poder constituinte derivado revisor? No caso do poder constituinte derivado revisor, são as emendas constitucionais de revisão, que elas existiam, mas elas não existem mais na Constituição Federal. Existia uma previsão na Constituição Federal que depois de um tempo a gente ia ter uma revisão constitucional que ia dar uma analisada nas regras do jogo, ia ver se essas regras do jogo estavam se adequando ou não. Ficou previsto isso na Constituição Federal. Só que isso já não existe mais. Então, basicamente, a gente não tem que se preocupar muito com isso, a não ser por questão de prova mesmo. A gente chama também na doutrina de recall constitucional. É como se depois de um tempo, recall é aquele negócio de carro, né? O carro sai, a montadora vê que o carro saiu com defeito, e aí ela chama no recall os donos daqueles carros para poder resolver aquele defeito que foi detectado. Então, por isso que a gente chama de recall, porque é como se a gente lançasse a Constituição Federal, dá uma analisada de como é que ela se portou ali na nossa sociedade e depois a gente vê o que precisa melhorar. Então, esse era a nossa revisão constitucional. Quais são as principais diferenças entre a revisão constitucional e o poder constituinte reformador? Lembrando que é o poder constituinte reformador, são as emendas constitucionais. As emendas constitucionais têm tempo? Não tem tempo. Por quê que elas não têm tempo? Porque todo dia sai uma emenda constitucional nova, né? Tem a emenda constitucional 45, já está na 90 e tanto, e todo dia tem uma emenda constitucional. No caso do poder constituinte revisor, a gente tinha um lapso de 5 anos para isso. Depois da promulgação da Constituição Federal, tinha 5 anos para que a gente desse uma analisada na sociedade e visse, deu muito certo, não, isso aqui não, hein? Vamos revisar isso aqui. Mas só que isso se acabou, como eu estou dizendo para você lá na frente, de processo legislativo, mas só para você saber as diferenças. Era uma sessão unicameral. No caso das emendas constitucionais atuais, a gente tem 3/5 em 2 turnos, basicamente. Também, ou seja, e nas 2 casas. A gente tem tanto na Câmara quanto no Senado. Não precisa decorar isso agora, mas tem. Era uma única votação, no caso, 2 votações em cada uma das casas.
E ainda segue, como eu falei para vocês, porque, né, tem poder constituinte reformador todo dia tem uma reforma na Constituição Federal, e parou na emenda constitucional de revisão 6 de 1994, não existe mais o poder constituinte derivado revisor, beleza? Mas existe ainda o poder constituinte derivado reformador. Então, vamos lá para nosso resuminho aqui, para a gente bater, para a gente entender o que é cada uma dessas coisas. Poder constituinte é o poder de fundar um novo jogo, de fundar as regras novas de um jogo chamado sociedade. Originário, qual é o poder constituinte originário? É o que fundou, é o que criou o novo jogo. Falou assim, ó, o jogo tem que ser jogado dessa forma aqui e o que tá para trás não vale, o que tá para frente é o que a gente vai respeitar. Por óbvio, esse poder constituinte originário, ele é ilimitado, ele é autônomo, ele quebra com toda a regra jurídica para trás, ele refunda o novo Estado. Tudo que falar assim, ele pode tudo? Pode tudo. Por quê? Porque ele está fundando um novo Estado ali. Ele é o único. Todos os outros, todo derivado, ele deve respeito ao principal. Por óbvio também, não existe nenhuma norma constituinte originária da Constituição de 88, que foi lá no dia que a gente fez a Constituição de 88, que possa caber a DI dela, que possa dizer assim, que alguém possa dizer assim, essa norma é inconstitucional. Obviamente que não, por quê? Porque se ele é ilimitado, vai ser inconstitucional com base em quê? Não faz nem sentido você falar disso. E a gente tem um poder constituinte derivado. Derivado reformador, são as emendas à Constituição, derivado decorrente, que são as constituições estaduais, e derivado revisor, que era aquela revisão constitucional, como eu falei para vocês, que já não existe mais, beleza? Doeu, galera? Não, doeu, eu tenho certeza. Foi tudo tranquilo. Eu imagino, eu espero que tenha sido o mais didático possível, eu espero que, sobretudo, que vocês tenham conseguido entender de fato aqui. E, cara, é isso. É direito constitucional, na prática, sem juridiquês, com tranquilidade. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero, sobretudo, que tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, podem mandar. E, cara, vão deixando aí o que vocês têm de dúvida, vão deixando aí o que vocês têm de sugestões. Eu espero gravar todos os conteúdos aqui para vocês e deixar tudo bem completinho e deixar isso daí pra gente, pra posteridade e também para ajudar a galera da 123 nos conteúdos que a gente tem dentro da nossa plataforma, beleza? Se quiser conhecer mais os nossos conteúdos da 123 Passeio, você já sabe onde você vai encontrar. Tamo junto.